Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana e eu vou te ajudar a desvendar uma prova muito bacana, uma prova de interpretação de texto. Gente, essas questões de interpretação de texto, muitas vezes, elas são ali a pedrinha no sapato de quem está estudando aí para essas provas, né? E com razão, porque muitas vezes pega mesmo, né? Pega naquela dificuldade que a gente tem de inferir, de deduzir. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou tentar encontrar estratégias que acabam facilitando aí o nosso estudo e a resolução desses exercícios, né? Para a gente levar vantagem de tempo e, consequentemente, a gente conseguir acertar a resposta correta, tá bom? Então, eu fiz um resumo sobre o conteúdo, né? Que vai abranger aí a nossa aula, tá? A gente vai estudar o gênero do texto nessas questões. O estudo do gênero é importantíssimo na hora de a gente inferir, na hora da gente analisar, compreender, interpretar uma questão, tá? Todo texto, ele tem uma função social. Até vou escrever aqui para vocês não esquecerem, né? Ou seja, ele tem um motivo de existir. E para a gente compreender essa função social do texto, é importantíssimo também a gente entender quem é que escreveu, para quem esse texto foi escrito, em qual contexto. Tudo isso é importante, né? Então não basta simplesmente, não é uma prova só de decodificação, né? Não é uma prova apenas de leitura. A gente tem que realmente desvendar esses elementos paratextuais aí, essas informações que vão além do texto que está presente, para facilitar a nossa vida, digamos assim, tá? Então, nesse estudo, a gente vai falar de texto literário e texto não literário. Primeiramente, vamos diferenciar esses dois conteúdos, né? O texto literário, pessoal, é aquele que necessita ser interpretado, é aquele que possui figuras de linguagem, né? É aquele texto que não tem como objetivo apenas passar uma informação, ele tem como objetivo, muitas vezes, provocar o leitor, tá? Então, esse texto ele dá um pouquinho mais de trabalho para a gente na hora da interpretação, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar com o que não é dito ou com construções que nos levam aí a interpretações que não estão presentes no texto. Então, esse tipo de texto não literário, que possui também, eu vou até colocar aqui para vocês um outro nome da linguagem, né? Uma linguagem conotativa, é aquela linguagem que precisa ser interpretada. Ele realmente é um texto que dá mais trabalho. Aí vamos ao texto não literário, né? No texto não literário, as palavras, elas querem dizer o que elas realmente, a forma como elas realmente se configuram, por exemplo, num dicionário. Imaginemos o seguinte: eu não sei o significado de céu da boca, né? Eu não sei o significado da palavra céu. E tenho ali céu da boca. Aí eu vou no dicionário e procuro céu. O conteúdo que o dicionário vai me passar vai me ajudar a saber o significado de céu da boca? Não, porque a construção céu da boca está conotativa, ou seja, dentro da concepção que a gente chama de texto literário. Já o texto não literário seria a concepção da palavra céu no sentido que ela tem no dicionário, tá? O céu é o quê? Né? Aquela parte azul que fica lá em cima, enfim. Então, esse é o texto não literário. Geralmente, o texto não literário, ele também é conhecido como texto denotativo, cuja linguagem é focada também na informação. Se eu tenho como objetivo a informação, eu não posso, gente, criar construções passíveis de interpretação muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas elas têm que interpretar, elas têm que se informar de uma maneira só, elas têm que compreender esse texto de uma maneira só, tá? Então esse texto, as palavras estão mais cruas, né? Despendidas aí de significado. Aí, com relação aos gêneros, né? A gente precisa entender essas duas questões para poder entender o que é um texto narrativo. O texto narrativo é aquele que conta uma história, né? E, consequentemente, nós temos 5 elementos importantíssimos aqui dentro dessa lógica. Que elementos são esses, professora? O primeiro deles é o narrador ou foco narrativo, né? Existem textos em primeira pessoa, existem textos em terceira pessoa,
O que vem a ser esse texto em primeira pessoa? Quando o narrador é personagem, né? Quando esse narrador ele participa das ações, pode ser o personagem principal, que é o que a gente chama de protagonista, ou seja, todas as ações elas giram em torno desse personagem. E ele pode ser um narrador testemunha, que participa da história também, porém ele é secundário, né? Ele não é um personagem principal. Nós temos depois, depois do narrador, o foco narrativo, nós temos os personagens, que são seres aí que participam da história. Tempo, o tempo é quando essa história acontece. Depois do tempo, nós temos o espaço, que é onde essa história acontece, e o enredo, que é a sucessão de acontecimentos, né? Primeiro acontece uma coisa, é a história propriamente dita, tá? Depois nós temos o texto descritivo. Eu costumo falar para os meus alunos que o texto descritivo, ele constitui o que a gente chama de fotografia em palavras, tá? Fotografia em palavras. Vamos imaginar uma fotografia e você tem como missão o quê? Descrever tudo que está nessa fotografia, né? Cores, sensações, o que está contido, quais são os elementos que estão contidos ali. Então, tudo isso vai ser importante para a gente entender o texto descritivo. Geralmente, o texto descritivo, ele não faz parte ali de um texto sozinho, né? Ele está embutido na narração, quando a gente vai falar dos personagens. É por bem a gente traçar aí algumas apresentação, algumas características desse personagem. A mesma coisa acontece com o espaço. Então, a descrição ela está muito presente dentro da narração e ela pode estar muito presente também dentro da argumentação, né? O que vem a ser esse texto argumentativo? É aquele texto que defende um ponto de vista. Como assim, professora? Defende um ponto de vista. Ele expressa uma opinião, pessoal. E a opinião do autor desse texto, por sua vez, ela tem que ser muito clara, né? E de que forma que a descrição pode estar presente também? Quando a gente apresenta um cenário, né, no qual esse problema, esse ponto de vista, ele está inserido. Então, o texto descritivo, ele nunca está sozinho. Não existe um texto puramente descritivo, tá? Na maioria das vezes, ele está sempre inserido dentro da narração e dentro da argumentação. E depois a gente vai precisar de tudo isso para conseguir entender aí e fazer uma interpretação que diz respeito à organização interna de um texto, as partes do texto, a coerência do texto, tá? Olha que interessante. Então, tudo isso a gente precisa saber como inferências anteriores, né? Como conhecimento prévio, tá? Para que a gente possa desvendar aí as questões. Vamos lá, então, galera. Primeira questão. As questões dessa prova se baseiam em pequenos textos e pretendem verificar sua capacidade de redigir adequadamente, interpretar e compreender textos. Então, já está aqui qual que é a função, né? Redigir adequadamente, interpretar. E aí começa aqui de uma forma bem seca, né? Percebam que a gente não tem nenhum tipo de contextualização nessa questão. O que torna, a meu ver, essa questão bem mais fácil de ser resolvida. Mas aqui ela está descontextualizada, tá? Então, a gente vai ver como que a gente pode agir diante dessa situação. A frase abaixo, que se apoia num ditado popular, é... Então, a gente está dizendo respeito a essas frases. E aí, a dificuldade aqui é a gente entender o que é um ditado popular. O ditado popular, ele não deixa, gente, de ser um gênero textual, tá? É um gênero de tradição oral. Vamos tentar esmiuçar o que significa esse ditado popular. É tradição oral? Por quê, professora? Se um ditado popular ele chega até a gente, foi porque ele foi mencionado, é de boca em boca mesmo, tá? Uma geração vai passando para outra, que vai passando para outra, ok? Ele é uma frase, né, que sintetiza um ensinamento. Como assim? Ele reúne um ensinamento, ok? Então, essa frase, por que ela vai passando, né, de uma geração para outra? Porque ela tem esse caráter educativo, tem um caráter mais educativo, um caráter que a gente chama de moral, né? Então, que vai passando aí de geração para geração e chega até a contemporaneidade facilmente e que também a gente consegue deslocar o conteúdo dela para as nossas ações e para os acontecimentos do dia a dia.
A gente desloca o conteúdo, né, essa moral, para os acontecimentos do dia a dia. Olha quanta coisa que a gente pode inferir desse gênero textual. Então, vamos lá? O povo perdoa aos que se parecem com ele. Em algum momento, aí a gente vai contar com o nosso conhecimento prévio também, tá? Em algum momento a gente ouviu alguma coisa referente a isso, né? O povo perdoa aos que se parecem com ele. Em terra de cego, quem tem um olho nunca é visto. Qual que é o ditado popular aqui? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, tem o poder, né? Se todo mundo é cego e você tem um olho, é o que te faz diferente, é o que te faz poderoso, tá? E aí a gente tem uma paráfrase, no caso de um ditado popular que é muito conhecido, né? O melhor do susto é esperar por ele. Ter medo não ajuda a viver. O luxo é uma falta de gosto. Então, a única que se baseia num ditado popular que é conhecido, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aqui ele trocou o rei por nunca é visto, né? É saber. Mas, professora, como que eu vou saber? Isso aí, gente, é o conhecimento prévio, é o uso do dia a dia que acaba fazendo a gente enxergar, né, e usar esses ditados populares. Quem sabe um dia essas frases que também parecem passar aí uma moral, parecem passar um conteúdo educativo, quem sabe um dia essas frases possam se tornar aí o que a gente chama de ditado popular. Mas, por enquanto, não, né? Foram frases inventadas, que têm até um cunho educativo, mas elas não têm a estrutura, né? Não nos remete aí ao ditado popular que já é conhecido. Beleza? Vamos para a próxima questão. Assinale a frase abaixo em que está ausente. Primeiro está ausente, essa é uma informação importante. Ausente é o quê? Que não tem, né? Que não apresenta. O preconceito do machismo. Então, tá vendo o machismo enquanto algo ruim, né? O preconceito, ele é sempre algo ruim, tá? Machismo. O que vem a ser machismo, pessoal? Aqui é importante que a gente entenda o conceito, né? Que a gente conceitue o machismo. O machismo é quando a gente prevê um dispêndio de direitos maiores aos homens, um privilégio social, financeiro, moral aos homens, se a gente comparar todo esse arsenal de informações com relação às mulheres, tá? O contrário de machismo é femismo. O que é o femismo? Femismo é femismo mesmo, tá, gente? Não escrevi errado, não. O femismo, ele é justamente o contrário do machismo, quando a gente quer sobrepor os direitos da mulher. A gente quer que a mulher tenha mais direitos que o homem, tá? Assim como acontece no machismo, né? No machismo, os homens têm mais regalias, têm mais direitos que as mulheres. Quando a gente fala de igualdade de direitos, nós estamos falando do feminismo. Então, esse conceito do feminismo, às vezes, ele é muito confundido com o femismo, tá? E não pode, não deve ser confundido. Então, vamos lá, ele quer a frase que não tem nem menção a esse preconceito, né, do machismo. As mulheres estão sempre comprando alguma coisa. Gente, a mulher consumista, a mulher é facilmente comprável, a mulher dá valor para coisas que ela pode apenas comprar. Então, tem um monte de informações, assim, por trás dessa frase, que nos levam ao preconceito do machismo, sim. Né? Achar que a mulher, ela tá sempre, a única função dela é essa, né? Coloca a mulher numa situação de subjugamento. Então, essa frase, ela revela, sim, um contexto machista, tá? Com frequência, as mulheres custam mais do que valem. Meu Deus do céu. Né? Eu acho que não precisa nem de eu explicar. Né? Com frequência, as mulheres custam mais do que valem. Ou seja, elas demandam, elas pedem muito mais dinheiro do que elas podem fornecer em troca. Gente, muito machista isso, né? Então, não pode ser nenhuma dessas duas. Nenhuma mulher é bela sem uma riqueza material. Né? Então, a beleza, ela está intrínseca ao dinheiro. Se a mulher é pobre, ela não é bela, né? Riqueza material, um absurdo. Também uma frase carregada de misoginia aí. Grande parte da beleza feminina sai com água e sabão, ou seja, com maquiagem,
Não tem jeito de a mulher ser bonita, ela precisa se mascarar, ela precisa vender uma imagem que não é dela, ela precisa estar sempre preocupada com a estética. Meu Deus, né? E sem a mulher, a vida é pura prosa, né? Ou seja, a prosa é diferente ela vem numa situação de diferença da poesia, né? A poesia, tudo fica mais bonito, tudo fica mais emotivo. Então, nessa frase aqui, nós não temos essa situação machista, né? A gente não vê aí a questão do preconceito sendo propagada. Vamos lá? Veja essa frase humorística de Milor Fernandes. Olha só que interessante, porque ela já traz a frase pronta, né? Tantos anos o país se descuidou do meio ambiente que agora, se quiser salvar alguma coisa, vai ter que tratar do ambiente inteiro. Aqui a gente tem uma questão humorística pertinente à palavra meio, né? Quando eu falo meio ambiente, é, a gente, humoristicamente, né, a gente pode entender que essa estrutura está se referindo à metade do ambiente, né? Que se contrapõe aqui à palavra inteiro, ok? Não, humor, gente, não necessariamente tem a ver com comicidade, tá? O humor, ele é simplesmente a quebra de expectativa. Então, quando a gente lê o início dessa oração, a gente entende o quê? Que nesse contexto de meio ambiente, ele vai falar o quê? Né? Da natureza, da preservação da natureza, e de repente ele fala de ambiente inteiro. Então, quando ele fala meio ambiente, ele não estava se referindo à natureza, né? Ele quebra uma expectativa que a gente esperava que ele tivesse, está se referindo à metade do ambiente, né? Que não necessariamente é a natureza aqui, tá? Então a gente tem uma ironia, né? Um humor presente aqui. Então, o humor dessa frase provém de quê? Ele vem de que palavra, de que estrutura contida aqui? Da crítica às autoridades que não protegem o meio ambiente? Não, né? Não é assim, não é por meio dessa crítica que o Milor Fernandes construiu essa quebra de expectativa. Do desprezo de todos em relação ao meio ambiente, o texto não fala. Se a gente fosse interpretar, né? Só que ele não está falando de meio ambiente, o texto. Né? A quebra de expectativa ela não se refere à parte da natureza, do que a gente entende por meio ambiente enquanto natureza. Então, não pode ser essa. Da ironia da frase, se quiser salvar alguma coisa, a ironia não está presente aí. A ironia está presente em meio e inteiro. Do emprego inadequado do verbo tratar, vai ter que tratar, não tá, né? Não tá. Tratar no sentido de ajudar, né? De dar assistência. Não tá. Em momento nenhum a gente consegue entender isso aqui, né? Não tá, o humor não consiste aí num outro sentido atribuído a essa palavra. E aqui em E, da oposição inesperada, meio inteiro. Aqui, gente, é justamente o que eu expliquei para vocês ali, né? Aqui, quando a gente lê meio ambiente, a gente acha o quê? Que ele vai falar da natureza. Aí, de repente, ele rompe, né? E a palavra meio, ela se refere à metade, e não a inteiro. Interessante, né? Então, outra questão bem fácil, tá? Alternativa E. Vamos à próxima. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia, disseram os vagalumes às estrelas. Estas, porém, não responderam nada. Então, a gente tem aqui uma espécie de tratativa, né, entre vagalumes e estrelas aqui. E aí, os vagalumes, o que eles falam? Que os sábios, né, pessoas que entendem de tudo, disseram que a luz das estrelas vão se apagar um dia. E as estrelas, o que elas responderam? Absolutamente nada, né? Nessa frase, as estrelas nada responderam por quê? Vamos lá, por que vocês acham que ela não respondeu nada, né? Porque os sábios sabem de tudo? Porque os vagalumes, o que acontece com o vagalume? Ele só acende que hora? À noite, não é? A gente só não vê a luzinha do vagalume à noite, assim como as estrelas. A gente só consegue ver as estrelas à noite. Por que elas não responderam nada? Como se a gente dissesse assim, que moral que esse vagalume tem para me dizer uma coisa dessa, sendo que ele funciona mais ou menos como acontece comigo, né? Basicamente isso. Então, vamos lá. Nessa frase, as estrelas nada responderam, por quê? Tinham certeza do erro dos vagalumes? Desconheciam quais eram os sábios?
ficaram penalizadas dos vagalumes, com dó, né? Estavam conscientes da sua superioridade, não sabiam o que responder. Gente, elas estavam conscientes aí da superioridade do vagalume, tá? Por quê? Porque elas são capazes de fazer essa inferência, essa comparação entre elas e os vagalumes, coisa que os vagalumes se acham, na verdade, superiores, né? Então, ó, coitadinho dos vagalumes, não sabem de nada. Foi por isso que elas decidiram não responder. O não responder aqui é sinônimo de sapiência, né? Ou seja, elas estão conscientes da superioridade. Vamos à próxima. O célebre ministro inglês Winston Churchill disse: gatos nos olham com superioridade, cachorros nos olham com docilidade, só os porcos nos olham como iguais, né? Aqui a palavra porcos, né? Ela tem toda uma conotação, né? Porcos, no caso, né? Podem ser pessoas de mau caráter, de caráter duvidoso, e que também podem ser, né? A gente pode inferir aí os porcos nos olham como iguais, ou seja, eles acham que nós também somos como eles, nós também temos o caráter duvidoso como o caráter deles, ok? A afirmativa adequada sobre os componentes desse pensamento é: primeiro, ele vai comparar, né? Os gatos nos olham com superioridade, os gatos são melhores. Os cachorros nos olham com docilidade, né? Que conota uma ideia de afeto. Só os porcos nos olham como iguais. Ou seja, eles fazem um juízo de que nós também somos porcos, tá? Então, a afirmativa sobre o componente desse pensamento é: o olhar dos porcos mostra o ser humano como desprezível. Desprezível, de caráter duvidoso. Vamos ler as outras alternativas. Os olhares dos gatos e dos cães se assemelham? Não, muito pelo contrário, né? Um indica superioridade, o outro afetuosidade. Os gatos se sentem superiores aos cães? Eles se sentem superiores a nós, não aos cães. Não está falando nada sobre os cães aqui, tá? Os cães se mostram superiores aos homens? A mesma coisa. Não está falando mais. Está falando o quê? Que os cachorros nos olham com docilidade, com afeto. Então, não dá para a gente entender isso. Se aqui tivesse escrito gato, aí sim seria verdadeira. Os porcos se sentem inferiores a cães e gatos? Também, em momento nenhum, essa informação está presente no texto. A gente tem que contar com o que está no texto, tá? Então, gente, a única alternativa possível aqui é a alternativa A. O olhar dos porcos mostra o ser humano como desprezível, ok? Aqui já traz um textinho para a gente ler, né? Um trechinho aí da Maria Luísa Abaurri, da Maria Bernadette Abaurri, que são professoras que já fizeram vários livros didáticos de língua portuguesa, né? São pessoas realmente entendidas na língua portuguesa. A eficácia das palavras certas. Havia um cego sentado numa calçada em Paris. A seus pés, um boné e um cartaz em madeira escrito com giz branco gritava: por favor, ajude-me, sou cego. Um publicitário da área de criação, que passava em frente a ele, parou e viu umas poucas moedas no boné. Sem pedir licença, pegou o cartaz e com o giz escreveu outro conceito. Colocou o pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. Ao cair da tarde, o publicitário voltou a passar em frente ao cego que pedia esmola. Seu boné, agora, estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pegadas do publicitário e perguntou se havia sido ele quem reescrevera o cartaz, sobretudo querendo saber o que ele havia escrito. O publicitário respondeu: nada que não esteja de acordo com o conceito original, mas com outras palavras. E sorrindo, continuou o seu caminho. O cego nunca soube o que estava escrito, mas seu novo cartaz dizia: hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Gente, eu fiquei arrepiada agora. Que lindo isso! Que lindo! Qual que é a diferença entre essa frase aqui, ó? Por favor, ajude-me, sou cego. E hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Aqui a gente tem o tom apelativo. A gente apela, ajude-me, né? Sou cego. A gente vai direto ao ponto, como se as pessoas tivessem a obrigação, né? Passa essa ideia de
Você tem a obrigação de me ajudar por conta da minha deficiência, né? E aqui, o publicitário, quem que é o publicitário? É alguém que consegue, que entende de persuasão, né? Ele entende de persuasão, ele entende de convencimento. O que que a publicidade faz? Ela faz com que a gente compre alguma coisa, ela faz com que a gente faça adesão a uma ideia, com que a gente mude a nossa forma de pensar, não é? E ele troca essa frase por essa aqui. Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Ele dá um caráter de poético, né? Um caráter poético, um caráter sentimental que age justamente nessa questão de compadecer as pessoas, né? Compadecimento das pessoas. E esse compadecimento, ele não vem num tom apelativo, num tom de obrigação, né? É um compadecimento da pessoa que consegue se colocar no lugar, né? O colocar-se no lugar do cego aqui. Aqui não. Aqui a pessoa não consegue, mas aqui isso fica muito claro, tá? Então, esse é o jogo, né, que o publicitário fez. E ele tem razão. Ele disse a mesma coisa, né? Só que com outras palavras. De certa forma, ele fez isso. E aí, a eficácia das palavras certas, né? A gente tem isso como título. Lembrando, pessoal, um título num texto, ele serve para quê? Ele serve para antecipar, né, um pouco o conteúdo desse texto. O que a gente entende aqui? Eficácia, algo que deu certo, né? Algo que deu certo, das palavras certas, das palavras escolhidas, das palavras que são arquitetadas, das palavras que foram pensadas. É igual um fazer poético mesmo, né? Um fazer poesia. Imagina, gente, para rimar, para contar sílaba poética, né? Para ter um número certo de versos, de estrofe, tem todo um trabalho, né? Um trabalho a se pensar ali. Aquilo tudo foi pensado, não foi surgindo do nada, tá? Então é a mesma coisa que a gente tem aqui. O título dado ao texto, o que ele vai fazer aqui no caso, tá? Ele resume a história narrada no corpo do texto? Ele afirma algo que é contrariado pela narrativa? Não é contrariado. Então, essa a gente já esquece. Indica um princípio que é demonstrado no texto? Uma ideia que é demonstrada no texto? Mostra um pensamento independente do texto? Não, não é independente. Ele simplesmente fala a mesma coisa que o texto, tá? Denuncia um princípio negativo de convencimento? Não, né? Claro que não. O publicitário ele não agiu de forma a enganar alguém, né? Ele quis ajudar o cego, né? Que não estava recebendo as moedas lá. E aí a gente fica entre resume a história narrada no corpo do texto, ou ele indica um princípio, uma lógica que é demonstrada no texto. Em primeiro lugar, né, a eficácia das palavras certas, o texto ele vai muito além disso, né? Ele antecipa, mas ele não resume tudo o que está aqui, tudo o que aconteceu na história, tudo o que está no corpo do texto, tá? Então, falar em resumo é a gente diminuir muito o que acontece. No caso aqui, nós temos como correta a alternativa C, ok? Vamos lá. A frase abaixo, que exemplifica uma incoerência, o que seria incoerência? Uma falta de entendimento, né? Uma falta de compreensão, impossível compreender, impossível interpretar, beleza? Então, já é uma questão que vai direto ao ponto também, não tem nem o texto aí. Então, a gente tem aqui, né? O que vem fácil, vai fácil. Não tem incoerência, né? É lógico isso, né? A gente consegue compreender o que está escrito. Se você deseja atingir o ponto mais alto, comece pelo mais baixo. É isso, né? Você vai de pouquinho em pouquinho, primeiro você vai no mais baixo, para depois ir para o mais alto. Perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas, uma após outra. Também não há incoerência nenhuma aqui. A gente vai de pouco em pouco para alcançar ali algo maior, né? Até agora eu não percebi nenhuma incoerência aqui. Nossa maior glória não é nunca cair, mas sim levantar toda vez que caímos. É isso mesmo, também não tem incoerência nenhuma, né? O maior feito, a maior vitória não é nunca cair,
mas cair e ter condições de levantar para continuar. Também não tem nenhuma incoerência. Seja breve, não importa quanto tempo isso leve, né? Quando a gente fala para ser breve, a gente tem o quê? Pouco tempo, não é? E de repente aqui ele fala, não importa quanto tempo isso leve, né? É um tempo incalculável. Então aqui sim nós temos essa incoerência, né? Não tem como a gente ser breve e não ter e não se preocupar com o tempo, se eu tenho que ser breve. Então é uma incoerência aqui. É lógico que essa frase ela dá para ser interpretada de diversas formas, tá? Mas a gente tem que perceber a incoerência dentro do plano da significação das palavras, tá bom? Aqui também a gente tem um textinho, né? Que é, na verdade, um trecho retirado do texto que a gente leu anteriormente. Havia um cego sentado numa calçada em Paris. A seus pés, um boné e um cartaz em madeira, escrito com giz branco, gritava: "Por favor, ajude-me, sou cego." Então, essa era a frase que estava escrita. Um publicitário da área de criação, que passava em frente a ele, parou e viu umas poucas moedas no boné. Ou seja, não estava dando muito certo, né, a estratégia de conseguir grana dele. Sem pedir licença, pegou o cartaz e, com o giz, escreveu outro conceito. Colocou o pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. Então, ele foi lá, mudou, né, o que estava escrito na lousa, só que ele não mudou o conteúdo, ele só mudou a estratégia de convencimento. Lembrando que um publicitário, né, gente, ele é uma pessoa que se dedica à persuasão, que se dedica ao convencimento de algo. E ele percebeu que essa frase, né, do cego, da lousa do cego, não estava ajudando muito ele a conseguir a grana, né? O texto pertence ao modo narrativo. Por quê? Porque ele conta uma história, né? Isso que eu quero dizer com modo narrativo, de organização discursiva, caracterizado pela evolução cronológica, ou seja, primeiro acontece uma coisa, para depois acontecer a segunda coisa, para depois acontecer a terceira. Isso a gente chama de estrutura, né? Estrutura narrativa. Como que essa estrutura narrativa ela acontece, tá? Primeiro a gente tem uma situação inicial. Geralmente essa situação inicial ela é de calmaria, né? É só para apresentar ali a história para a gente. Logo depois a gente tem o conflito, algo acontece que rompe com essa situação inicial de calmaria, que no caso aqui seria a aparição do publicitário, né? Que fica intrigado com o fato dessa frase não estar dando certo, né? Aí a gente tem o clímax, que é o momento de maior tensão da história, em que ele apaga, né? Ele apaga e ele vai depois escrever outras coisas, escrever a mesma coisa, mas com uma outra linguagem mais persuasiva, tá? Então, a gente... E depois, logo em seguida, a gente tem o desfecho, que é o final da história. Aqui, nesse trecho, nós não temos... acesso ao desfecho. Então, consequentemente, a gente não vai ter, não vai precisar desse desfecho para resolver essa questão. O segmento que comprova essa evolução, ou seja, que comprova essa evolução cronológica de uma coisa acontecer depois outra, que corresponde aqui a essa estrutura narrativa, tá? Vamos lá ver qual que é. Havia um cego sentado numa calçada em Paris, a seus pés um boné e um cartaz em madeira escrito com giz branco. Não existe mudança. Aqui tudo corresponde à situação inicial. Por favor, ajude-me, sou cego. Também não temos mudança dessas partes do texto. Um publicitário da área de criação que passava em frente a ele. Também a gente tem uma única cena, né? Uma única cena. Então a gente não tem essa mudança aí, essa evolução cronológica. Parou e viu umas poucas moedas no boné. Aqui a gente tem duas ações. Então, o cara estava passando e aí ele parou. Então, a gente tem uma evolução das ações que vão sendo desempenhadas por ele. Sem pedir licença, pegou o cartaz. Aqui também, uma única ação. Então, pessoal, a única oração que conota essa ideia de mudança, né, de evolução, uma coisa acontece para depois acontecer outra,
É a D. A gente poderia até pensar na E, né? Porque ele não pediu licença e pegou o cartaz. Mas aqui, ó, a gente tem tudo isso acontecendo numa única ação. Aqui não, são ações diferentes. Primeiro ele para, depois ele vê, tá? O não pedir licença é equivalente ao pegou o cartaz aqui. Beleza? Vamos à próxima. Havia um cego do mesmo texto. Havia um cego sentado numa calçada em Paris. A seus pés, um boné e um cartaz em madeira escrito com giz branco gritava: Por favor, ajude-me, sou cego. Então, a gente tem a apresentação de uma situação aqui, né? Uma situação inicial. A respeito dos componentes e do sentido desse segmento do texto, é correto, então ele quer a alternativa correta, né? Consequentemente, a gente tem que eliminar as erradas. Afirmar o quê? O cego gritava para ser ouvido pelos transeuntes, gente. Em algum momento está falando que o cego ficava gritando, pedindo, clamando para as pessoas que passavam? Não. Então, essa informação, ela não é verdadeira, tá bom? As palavras gritadas pelo cego tentam convencer o público que passava. Por favor, me ajude. Ele está, ajude-me, sou cego. Ele está tentando convencer as pessoas a dar dinheiro para ele. Quando ele fala em ajude-me, aqui não está implícita a ideia da grana, né, pessoal? Pode ser uma ajuda de outra conotação. Então, essa frase realmente está mal escrita, né? As palavras, mas vamos deixar essa B aí, para depois a gente decidir. As palavras do cartaz apelavam para a caridade religiosa das pessoas. Pelo amor de Deus, né? Não tem nenhuma referência aí à conotação religiosa. Então, a C também está fora. A segunda frase do cartaz do cego funciona como consequência da primeira. Ó, por favor, me ajude-me. O ser cego é consequência da ajuda? Não, né? Na verdade, a causa da ajuda. O que acontece primeiro é sempre a causa e o que acontece depois é sempre a consequência. Ou seja, primeiro ele ficou cego, depois ele pede ajuda, tá? Então, o cego aqui é a causa e aqui a gente tem a consequência, ok? Então, essa também está fora de contexto aqui de ser certa. O cartaz gritava. O cartaz gritava porque o giz branco se destaca. Deve ser o rapaz, né? Tem um erro de digitação. O rapaz gritava porque o giz branco se destacava no fundo preto. Também, né, gente? Uma frase que não tem muito a ver, né? É correto afirmar que o rapaz gritava, o cartaz gritava, porque o giz branco se destacava no fundo preto, né? Não tem nada a ver aqui. Só nos resta a alternativa B de bola, tá? E aqui a gente tem um novo texto. Entrevista com o físico Howard Geller. O Brasil passou por um período de racionamento de energia em 2001. Isso pode se repetir? O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? Gente, primeiramente, a gente tem contato aqui com um gênero textual, um tipo textual que é a entrevista, né? A entrevista, ela se faz com uma estrutura diferente, é uma estrutura de perguntas e respostas, tá? Aqui eu fiz questão de colocar uma letra diferente aqui para vocês terem essa dimensão. Então, essa entrevista aconteceu com o físico e foi feita aqui duas perguntas para ele, né? Ele primeiro a gente faz uma afirmação. O Brasil passou por um período de racionamento de energia, uma afirmação. E aí as perguntas são sobre essa afirmação. Isso pode se repetir? Pode acontecer de novo? O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? Pode ser feito para evitar que aconteça de novo, tá? E aí ele responde: o racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. Não planejou nem implementou uma política para o setor. O problema principal foi esse, e não tinha uma carência de energia ou da capacidade de fornecê-la, embora o volume de chuvas tenha sido pequeno nos anos anteriores. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento de energia através da eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente.
É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. No Brasil, há pelo menos 20 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste, sem acesso à eletricidade. Uma boa política expandiria o fornecimento para essa população. Interessantíssimo, né? Então, vamos lá. Considerando as duas perguntas, então aqui a gente tem duas perguntas, né? Formuladas pelo entrevistador, o entrevistador, pode-se ver que o entrevistado, né, a pessoa que responde, e aqui o entrevistador é a pessoa que pergunta. Pode parecer óbvio, mas às vezes esses termos acabam confundindo a gente, tá? Então, vamos lá. Tendo em consideração as duas perguntas, né? O entrevistado faz o quê? Ele não respondeu nenhuma delas? Claro que respondeu, né? Então, essa não tem lógica nenhuma. Ele respondeu claramente as duas questões? Respondeu somente a segunda das perguntas? Respondeu somente a primeira das perguntas? Ou ele respondeu integralmente a primeira das perguntas e parcialmente a segunda? Aqui, pessoal, eu vou até voltar. O que a gente pode entender, né? As perguntas, elas se complementam. Então, quando pergunta se isso pode se repetir, né, a gente entende que há uma resposta, né? Que aí o que pode ser feito para evitar um segundo racionamento, ele só fala de constatações que acontecem, né? E ele fala que no futuro o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento. Então, ele conta o quê? Ele conta o que vai ser possível fazer para a gente evitar um novo racionamento. Mas ele não fala em momento nenhum que isso vai se repetir, que isso pode se repetir, tá? Então, de acordo, ele respondeu somente a segunda das perguntas. Eu até risquei errado, tá? Ele respondeu apenas a segunda pergunta, beleza? Vamos lá. Aqui o trechinho é retirado da resposta dele, né? O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O início da resposta do entrevistado corresponde a uma pergunta que não foi formulada diretamente, uma pergunta dizendo do porquê, né? Por que isso aconteceu? Essa pergunta, se formulada corretamente, ela seria como, né? O que é racionamento de energia? Ele está perguntando o que é racionamento de energia? Não. A política interferiu com o racionamento de energia ocorrido? A privatização é uma boa política do Estado? Ela serve para alguma coisa nesse contexto, né? A solução para a crise é a construção de novas usinas? Como se pode chegar à regulamentação do setor energético? Também, em momento nenhum, ele vai falar disso, tá? Então, qual é, né, a pergunta correta para essa resposta que ele dá? Vou ler a resposta de novo para a gente não confundir. O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. Então, o racionamento, ele acontece, né? Ele é consequência. E qual que é a causa aqui? A privatização e desregulamentação, né? Que significa a causa do racionamento. E qual é a característica dessa privatização? Né? Não incentivar suficientemente a construção. É o porquê aqui, né? É o porquê da causa, tá? Então, a pergunta correta aqui no caso, pessoal, seria o quê? A solução para a crise é a construção de novas usinas? No caso, seria, né? Se é a causa aí, ok? Então, seria essa a alternativa correta. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. O segundo período da resposta do entrevistado desempenha o seguinte papel textual. Gente, aqui, antes de responder essa questão, eu vou explicar para vocês a diferença entre frase, oração e período. Aparentemente, né, esses termos eles aparecem muito nos enunciados das questões, nos enunciados das provas, tá? Mas eles não são equivalentes. Existe uma diferença que é importante a gente perceber entre eles, ok? O que tanto frase, quanto oração, quanto período, eles são enunciados. O que significa isso, professora? Um enunciado? O enunciado é algo que faz sentido.
É algo que pode ser compreendido, beleza? Então, quando eu falo fogo, imagina que a gente tá e alguém chega, fogo, o que você entende? Que alguma coisa está pegando fogo, que você tem que evacuar. Então, faz sentido? É um enunciado com sentido? Sim. Então, a gente chama de enunciado e a gente percebe o quê? Além disso, uma ausência de verbo, ok? E depois a gente tem uma outra frase aqui. A casa está pegando fogo. Novamente, é um enunciado porque existe uma compreensão por trás disso. Só que agora nós temos aqui um verbo, uma locução verbal. Então, a gente tem a presença de verbo. Com essas informações, a gente confere o significado de frase, tá? A frase, então, é um enunciado que pode ter ou não um verbo. Um enunciado, ou seja, um conteúdo que faz sentido, que pode ou não ter verbo, tá? Para eu chamar de oração, o meu enunciado, ele tem que ter verbo. Olha só, a casa está pegando fogo. É um enunciado e eu tenho aqui a presença do verbo. Então, eu também posso chamar essa construção de oração. Aí a gente chega a uma máxima, né? Toda oração é uma frase, porque a frase ela pode ou não ter verbo. Mas nem toda frase é uma oração. Por exemplo, fogo, eu não posso dizer que isso aqui é uma oração porque não tem verbo, tá bom? E o período? O período é uma união de orações. Então, a gente pode ter o período simples, quando a gente tem uma oração apenas. Professora, como a gente conta o número de orações? Contando o número de verbos ou de locuções verbais. Aqui, no caso, nós temos um período simples, porque nós temos uma locução verbal. A locução verbal, meninos, é quando nós temos dois verbos, tá? E eles indicam apenas uma ação. Está pegando fogo. Aqui, nesse caso, nós temos o quê? Duas orações. Dormia, pegava. Dois verbos, duas orações. Percebam que eles constituem ações diferentes. Eles não são a mesma oração. Eu não preciso dos dois verbos para indicar uma ação, tá? E aqui, enquanto a criança dormia, a casa pegava fogo. Ou seja, eu tenho duas orações, uma oração, duas orações. Quando o meu período ele tem duas ou mais orações, eu digo que ele é um período composto, tá? Um período composto, que tem duas ou mais orações, ok? Duas ou mais orações. E o que é o período, professora, então? O período, gente, de maneira muito didática, digamos assim, é um enunciado que vai começar com letra maiúscula e vai terminar no ponto final, no ponto de exclamação ou no ponto de interrogação, tá? Aqui, a casa está pegando fogo. É um período? Sim, é um período simples, porque tem apenas uma oração, ou seja, uma locução verbal. Aqui, fogo, eu tenho um período? Não, eu não tenho um período porque ele não é composto por orações. Para ser período, nós temos que ter verbo, nós temos que ter orações. Aqui, no caso, é um período composto, né? Porque eu tenho duas orações. Então, para responder, né, nós temos aqui o período em destaque, tá? O que ele faz? O segundo período da resposta do entrevistado desempenha o seguinte papel textual: o governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. O que essa frase está fazendo, gente? Ela está acrescentando informações aí com relação aos culpados ali, né? Então, vamos lá. Essa frase, o que ela acaba fazendo? Ela contraria o que é anteriormente dito? Não, ela não contraria, ela acrescenta. Ela retifica um erro cometido pelo entrevistado? Ela conserta esse erro? Também não. Indica uma outra possibilidade de se verem os fatos? Não é uma outra, né? É um acréscimo ali, mas vamos deixar isso aí de antemão. Confirma o que é informado antes? Acrescenta mais um argumento à opinião expressa antes? Perfeito, tá? Não que essas aqui, elas sejam completamente erradas, porque está indicando, ao passo que você acrescenta algo, né, você pode indicar outra possibilidade também, tá? Mas quando a gente indica outra possibilidade, é como se a gente estivesse excluindo a anterior. Então, essa acaba sendo a incorreta. Confirma o que é informado antes, ele não está confirmando, ele tá, na verdade, contando uma outra coisa, né? Ele está expressando
uma outra causa aí do problema. Então, acrescenta mais um argumento, é a resposta correta, tá? Vamos lá. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento de energia através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. Deduz-se, ou seja, entende-se, compreende-se, né? Desse argumento opinativo, ou seja, desse segmento opinativo, ele apresenta uma opinião, a opinião de alguém, no caso de quem? Do entrevistado, né? Deduz-se desse segmento opinativo do entrevistado o quê? Então, olha só, gente, vamos ler de novo o enunciado. É importante ler o enunciado depois, tá? Não consiste ali numa economia de tempo, mas nesse processo de estudo é por bem a gente fazer isso, tá bom? Há quem goste de ler primeiramente o comando de prova para depois ler o texto, mas eu gosto de fazer as duas coisas, tá? E se houver necessidade, voltar ali no anterior. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fortalecimento de energia através de eletricidade ou de combustíveis a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. Então, o que a gente deduz dessa opinião dele? Que a energia fornecida não deve obrigatoriamente gerar lucro para as empresas? Dá para a gente deduzir isso aqui? Não, né? Em momento nenhum. A sugestão do entrevistado é de fácil execução e só depende da vontade política. Não é tão fácil, né? E também não só depende da vontade política, porque quem vai fornecer os recursos naturais, eles são importantes aí para esse fortalecimento, para esse fornecimento, né, de energia. Aí nós temos a C. A energia pode ser produzida de forma acessível por várias fontes. Legal, né? Pode produzir para todos os consumidores por meio da eletricidade ou da queima de combustíveis. Vamos ler as outras. A energia elétrica é de menor custo de produção que a de combustíveis? O texto não está falando, ele está falando que as duas têm um custo, podem ser produzidas a um custo acessível. E a energia elétrica é a única que protege o meio ambiente? Também não está falando disso, né? Está falando da energia de combustíveis, só não resta a alternativa C. Então, a gente vai por eliminação, tá, gente? Isso é muito legal. Ok, eu espero, né, que a gente tenha aí arrasado nessas questões de interpretação, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se for necessário, gente, revejam as aulas, revejam aí os enunciados, que a gente nunca vai perder tempo estudando, tá? Até a gente encontrar estratégias que sejam mais adequadas à nossa forma de fazer uma prova, tá? Eu, particularmente, gosto de ler, depois vou para o enunciado e depois eu volto se houver necessidade, como eu fiz nessa última questão para demonstrar para vocês, tá? Há pessoas que não precisam disso. Há pessoas que preferem ir direto para o enunciado para depois ir para o texto. Agora, uma coisa que eu acho que é importante vocês aprenderem é simplesmente ir eliminando as alternativas, tá, pessoal? Eliminando primeiro as alternativas é a melhor coisa a se fazer. Até mais, galera. Até a próxima aula.